Tu não estás cansado de ouvir sempre o mesmo conselho? Posta mais, faz um reel todos os dias, usa esta trend, usa este som, faz esta dancinha ou faz esta edição que os teus clientes vão cair do céu. E tu vais, obediente, fazes tudo aquilo que te dizem, segues direitinho a trend, usas a música, fazes a dancinha, editas, colocas umas legendas todas catitas e a tua agenda continua igual, cheia de esforço, mas vazia em marcações. E hoje nós vamos ao foco do problema. Na nossa aula número 244, as causas de uma agenda vazia, eu vou-te mostrar porque é que isto está a acontecer. E eu sei que não é por falta de esforço. Eu sei que tu te dedicas, eu sei que tu procuras fazer. Só que existem causas invisíveis, erros silenciosos que tu nem sequer estás a dar conta e que estão a falhar e que estão a fazer com que a tua agenda continue assim. Estão muitas vezes a fazer com que o teu esforço, a tua dedicação em produzir conteúdo seja irrelevante. Não porque o conteúdo é mau, mas porque está estrategicamente mal desenvolvido. Talvez tu estejas a usar uma rede errada para um tipo de cliente que tu estás à procura, talvez tu estejas a comunicar de uma forma genérica para não magoar as pessoas, para não chamar a atenção, ou então para não te magoar e no final tu não tocas ninguém, ou então talvez tu estejas a fazer barulho, mas não estás a dizer nada que as pessoas não tenham ouvido, visto e que faça com que elas ajam e toquem no link, façam a marcação ou que peguem no telefone e liguem para ti. Esta aula não é para te ensinar a enganar o algoritmo. Esta aula não é para te ensinar a nova trend ou a nova dancinha. É para te mostrar como é que tu podes passar a ser ouvido, ouvida pelas pessoas certas. Porque a verdade é que não basta aparecer. É preciso aparecer com clareza, com intenção e com uma mensagem que te move e faz as pessoas moverem-se. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os erros que fazem com que a tua agenda continue vazia. Vou-te explicar um conceito que talvez tu não tenhas ouvido até então, ou então se já ouviste, vais passar a entender este conceito de uma forma que vai mudar a forma como tu produzes conteúdo e vamos procurar ajustar as tuas redes sociais para que elas funcionem como um ímã e que funcionem de uma forma pertinente para que tu consigas começar a atrair mais pessoas para a tua agenda. Por isso, abre aí o bloco de notas e vem para a nossa aula número 244, porque hoje vais descobrir aqui porque é que a tua agenda está vazia e como é que nós podemos começar a enchê-la com os clientes certos, com os clientes que pagam e com os clientes que dão bons depoimentos que fazem com que atraias mais clientes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 244, as causas de uma agenda vazia, e hoje eu vou falar-te aqui sobre um assunto muito importante. Mas antes de começar, para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, o meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital e eu ajudo as pessoas a pegarem no seu conhecimento e a transformarem esse conhecimento em produtos ou serviços que geram lucro, liberdade e impacto. Hoje é a nossa aula número 244, o que significa que há praticamente 244 semanas consecutivas que toda a terça-feira às 19 horas, aqui neste canal do YouTube, tu tens uma aula vinda do campo de batalha. O que é que isto significa? Uma aula vindo da prática, vindo daquilo que eu estou a aprender ou a executar, ou a aprender e executar, e que te trago aqui como todos os resultados daquilo que eu tenho vindo a fazer. Hoje, esta aula foi uma aula pedida por algumas das pessoas que me vão acompanhando, algumas pessoas até mais próximas. Ainda ontem estava numa consulta com o meu osteopata e falamos um pouco sobre isto, então deu-me também aqui uma ajuda para eu pensar e olhar e analisar e entender que talvez valesse a pena trazer este assunto para aqui, para esta aula, para que fique claro de uma vez por todas aquilo que tu podes fazer. Esta é a aula número 244, mas se tu entrares no meu canal de YouTube não vais encontrar 244 aulas. Porquê? Porque estas aulas são gratuitas, mas passados 7 dias elas saem do ar. Então, tu entras no meu canal, hoje, terça-feira, 19 horas, tens uma nova aula, daqui a 7 dias tens uma nova aula e as aulas anteriores saem do ar. Com algumas exceções de aulas que ficam disponíveis em um pouco mais tempo, mas normalmente as aulas saem do ar. Se tu quiseres ter acesso a todas as aulas, no link da descrição deste vídeo, na descrição deste vídeo tens um link que te dá acesso ao arquivo digital, que é um produto online onde tu pagas 9€ por mês e tens acesso a todas as aulas que eu já fiz aqui no meu canal de YouTube, tá bom? O link está aí, quem quiser fazer a inscrição pode fazer a inscrição. Mas sem mais demoras e prometendo que não vou roubar muito o teu tempo hoje, só um pouquinho, mas eu acredito que vai valer a pena cada segundo que eu vou roubar aí da tua atenção.
Vamos falar então aqui sobre a nossa aula número 244, as causas de uma agenda vazia. A primeira coisa que tu precisas de entender é que existem redes diferentes. Aliás, vou-te confessar uma coisa. Esta aula, ela não se ia chamar as causas de uma agenda vazia, ok? Esta aula, ela ia se chamar redes de atenção versus redes de intenção. O que são e como usar cada uma para vender. Só que eu pensei, se eu vou falar sobre redes de atenção e redes de intenção, a maior parte das pessoas vai querer saber um boi, ou seja, não vai querer saber nada desta coisa. Porquê? Porque é um título que não chama a atenção delas, elas não entendem o problema que está por trás de não entender o que é uma rede de atenção e de não entender o que é uma rede de intenção. Elas não querem saber disso. Na verdade, o que é que elas querem saber? Elas querem a agenda delas cheias, elas querem é atrair mais pessoas. Elas querem ter mais vendas, é isso que elas querem. Então eu pensei, quando tu não entendes o que é uma rede de atenção e quando tu não entendes o que é uma rede de intenção, qual é que é a consequência? A tua agenda fica vazia. Ok, perfeito. Chegamos então ao tema que tem que ser a minha aula, as causas de uma agenda vazia. E eu acredito que talvez desta forma eu tenha captado um pouquinho mais a tua atenção. Se eu captei um pouquinho mais a tua atenção, escreve aqui nos comentários. Concordas que este tema, as causas de uma agenda vazia, é um pouquinho mais provocador e um pouquinho mais interessante e captou um pouquinho mais a tua atenção do que o tema redes de atenção versus redes de intenção, o que são e como usar para vender? Se tu concordas, escreve aí no chat e talvez esta pequena introdução sobre o tema da aula seja um dos grandes insights e um dos grandes aprendizados que tu tens que retirar daqui. Que é o quê? Tanto que isto nem estava escrito aqui no conteúdo, mas ao explicar-te o tema, veio-me este insight e que eu preciso partilhar contigo. Se tu reparares para entender, aquilo que eu fiz aqui apenas mudando o título da aula foi o quê? Antes de começar a aula, eu preparo a minha aula, não é segredo nenhum, eu não sou nenhum superdotado, à minha frente eu tenho o meu bloco de notas, eu escrevo tudo aquilo, não tudo aquilo não, escrevo pontos daquilo que eu quero passar para ti, escrevo o meu guião daquilo que eu quero, eu escrevo quais são os pontos que eu quero abordar, eu escrevo coisas importantes, então à minha frente eu tenho um monitor com todos esses pontos, que na minha opinião, se tu achas que isso é um problema, tens que ressignificar isso, porque na minha opinião isto só demonstra que eu me preocupo contigo, que eu me preocupo com o teu tempo e que eu venho para aqui todas as terças-feiras às 19 horas para dar uma aula em que eu preparo essa aula para que valha a pena tu estás aqui. Se isso é um problema para ti, teres uma coisa à frente e achas que as pessoas vão desconfiar que tu estás a ler ou que tu estás a analisar, eu estou-te a dizer, eu estou a ler. Aqui à minha frente eu tenho pontos, frases alinhadas daquilo que eu quero, tópicos daquilo que eu quero falar e com a organização da aula, e que para mim isto só significa que eu valorizo o teu tempo, então talvez tu precises de ressignificar isso, e se também fazes lives, também fazes conteúdos e tens receio que as pessoas achem que tu estás a ler, está aqui uma prova de que não tens que ter receio disso, muito pelo contrário, apenas valoriza isso. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, o grande insight, na minha opinião, que tu tens que retirar daqui antes até de nós começarmos a nossa aula foi o que é que eu fiz aqui. Porquê é que eu mudei o título da aula? Foi só para chamar a tua atenção ou existe alguma coisa por trás? Não. Na verdade, não é só por causa disso. É óbvio que captar a tua atenção para mim é muito importante. Mas aquilo que eu fiz aqui quando eu mudo o título da aula de As Causas de uma Agenda Vazia, quando eu passo a usar este título, em vez de usar redes de atenção versus redes de intenção, o que são e como usar cada uma para vender, aquilo que eu fiz foi pensar no meu avatar. Aquilo que eu digo 57 mil vezes para tu fazer. Tu tens que pensar quem é o teu cliente ideal. E o que é que vai fazer com que o teu cliente ideal pare no meio das redes sociais para te dar a atenção dele. Então aquilo que eu fiz é exatamente isso. Em vez de eu falar naquilo que é a solução, digamos assim, e aquilo que tu precisas para conseguir chegar ao resultado, eu fui-te focar na dor, ou vou-te focar no resultado. Neste caso, eu foquei na dor e no resultado, que é a dor é a agenda vazia e o teu resultado também é a agenda vazia. E eu sei que tu não queres isso, então quando eu digo as causas de uma agenda vazia, estou a focar naquilo que te dói neste momento, naquilo que tu queres mudar, naquilo que não está bem e que tu procuras mudar. Quando eu foco em redes de atenção versus redes de intenção, o que são e como usar, eu estou a ter um conteúdo que é muito mais... O conteúdo até é o mesmo, tanto de uma aula quanto de outra, mas o título do conteúdo faz com que o conteúdo pareça uma coisa muito mais técnica. Não soa como uma coisa tão atraente, não soa como uma coisa que
te afeta todos os dias. Parece que redes de atenção versus redes de intenção não causa a tua agenda vazia. Parece que isso não tira o teu sono. Então talvez esta seja uma das grandes aprendizagens que tu retiras aqui da nossa aula de hoje, que é, quando tu procuras produzir conteúdo, para entender o que é que tira o sono do teu cliente ideal. Para entender se o teu conteúdo foca em algo que vai incomodar a pessoa no sentido de fazer com que ela haja, em algo que vai fazer com que a pessoa sinta que aquele conteúdo é para ela, que ela está a viver aquilo neste momento e que ela precisa de uma solução e que por isso ela precisa de assistir a esse conteúdo. Ok? Então para entender isso e começa a reestruturar e ajustar os teus conteúdos e talvez, não sendo tema da aula, talvez este seja uma das grandes sacadas que tu podes retirar daqui e que tu possas começar a analisar os teus conteúdos, sejam eles lives ou sejam eles conteúdos mais curtos, para que eles tenham isso em atenção, ok? E, começando a nossa aula e focando exatamente aí, o primeiro ponto que tu precisas de entender e que está relacionado e que é uma das causas da tua agenda vazia é exatamente isto, é tu não entenderes as redes. Tu precisas de entender que existem redes que são redes de atenção e precisas de entender que existem redes que são redes de intenção. Eu vou-te explicar isto, não precisas de panicar e vou colocar aqui para que tu possas ler. Basicamente, o Instagram e o TikTok, eles são redes de atenção e o Facebook são redes de atenção. O que é que isto significa, estas redes serem redes de atenção? As pessoas, quando estão no Instagram ou quando estão no TikTok, elas não estão à procura de soluções. As pessoas estão à procura de passar tempo, as pessoas estão à procura de lazer, as pessoas estão à procura de cuidar da vida dos outros, as pessoas estão à procura de se entreter. Elas não estão ali à procura de encontrar uma solução para um problema. Elas estão a consumir conteúdo como quem come pipocas ou como quem bebe uma Coca-Cola ou outra coisa, uma kombucha. Elas estão ali à procura de uma distração, à procura de uma leveza. Eu arrisco-me a dizer que muitas delas estão ali até por hábito, estão ali por forma inconsciente, hipnotizada, única e simplesmente a fazer scroll e a ver o conteúdo sem prestar muita atenção daquilo que está a acontecer à frente dela. A tua missão nestas redes de atenção é o quê? É de alguma forma interromper aquilo que está a acontecer na vida destas pessoas e trazer a atenção daquelas pessoas para ti. Ou seja, a pessoa está lá no TikTok, está lá no Instagram, a fazer scroll, a ver um conteúdo de uma pessoa, a ver os stories de outra e a tua intenção tem que ser, a tua missão tem que ser, ok, como é que eu vou aparecer à frente desta pessoa e fazer com que esta pessoa, em vez de assistir o Chiquinho, me assista a mim? Então tu vais produzir conteúdo que vai ter que interromper aquela linha de conteúdos que as pessoas estão a assistir com algum impacto. Por isso é que normalmente nós vemos no TikTok pessoas que têm um bom conteúdo, que tem um conteúdo com mais emoção, que tem um storytelling mais rápido, que tem uma identidade muito clara, que tem vídeos, que tem posts, que tem stories, que tem imagens, onde o storytelling e os elementos do storytelling são elementos com impacto, que trazem a atenção, que fazem com que a pessoa sustenha a respiração e que fique curiosa para perceber o que é que vai acontecer a seguir, o que é que aquela pessoa está a falar, o que é aquilo, que são conteúdos muito capa de jornal, conteúdos que causam muita dor com um storytelling bastante desenvolvido. Então o foco deste conteúdo nestas redes de atenção é um conteúdo que cria mais curiosidade, é um conteúdo que cria mais proximidade, é um conteúdo que gera conexão, é um conteúdo que suavemente vai aumentando a percepção de valor, que vai desenvolvendo o espírito de comunidade, o espírito de pertença, que vai fazendo com que as pessoas sintam que pertencem àquele grupo ali, das pessoas que comentam aqueles posts, que assistem os stories, que veem os conteúdos daquele produtor de conteúdo que está ali. Então a rede TikTok e a rede de Instagram e Facebook, eles servem muito para isso. As pessoas não estão ali à espera de entender como é que elas vão fazer a receita do pão de ló. As pessoas estão ali para se entreter, para se conectarem, para satisfazerem a sua curiosidade, para entenderem, como se costuma dizer em tom de brincadeira, elas querem saber quem é que traiu quem, porquê, com quem, com que roupa, em que dia, quantas vezes, é isso que elas querem saber. Essas ditas fofocas que de alguma forma vão captar a atenção da pessoa
Isto é uma metáfora, como é óbvio, eu não estou a dizer que todas as pessoas que estão lá querem saber das fofocas, as pessoas querem é ter essa conexão, as pessoas querem esses temas quentes que de alguma forma são rápidos de consumir, que não necessitam de muita análise e que fazem com que a pessoa continue a sentir que está no mundo dela, ali da conexão, do storytelling, do entretenimento, da ligação, ok? Por um outro lado, o Google e o YouTube são redes de intenção. O teu site são redes de intenção. O que é que isto significa? Nestas redes, o utilizador está à procura de algo específico. Uma psicóloga em Matosinhos, uma psicóloga que trabalha a ansiedade em Lisboa, um terapeuta em Portugal, uma nutricionista que atenda com um seguro de saúde, um hospital que faça o exame X na cidade Y, como saber se tenho A, B ou C. Então, as pessoas já têm uma dor consciente e elas estão à procura de uma solução. Por isso é que estas redes são definidas como redes de intenção. Eu vou ao Google à procura de uma solução para um problema que eu próprio identifico na minha pesquisa. Quando tu paras para entender isso, começas a perceber que o conteúdo que tu produzes para um Instagram e o conteúdo que tu produzes para um YouTube não deveria ser o mesmo. Ou então, sendo o mesmo, deveria ter em atenção a estruturação do mesmo conteúdo. Se tu reparares, quando tu entras no YouTube e estás à procura de um vídeo que te explica como alongamentos que vão ajudar a minha dor ciática, tu escreves no YouTube alongamentos que vão ajudar a minha dor ciática. Se aparece um vídeo que tu abres que não te diz que nos primeiros segundos te vai mostrar alongamentos para te aliviar a tua dor ciática, tu sais do vídeo. Contudo, no YouTube, no Instagram, no TikTok, etc., tu não vais e procuras como ter alongamentos para alongar a minha dor ciática. Mas, se fores interrompida por um vídeo que chama a tua atenção, que te atraia e que, de alguma forma, depois fale sobre alongamentos para a tua dor ciática, se o storytelling, se a emoção, se a identidade, se a construção do vídeo for isso, tu vais acabar por gerar essa conexão através dessa curiosidade. Então, precisas de entender o comportamento das pessoas quando elas estão em redes sociais diferentes. Desta forma, se tu és um produtor de produtos digitais, se tu és um prestador de serviços, tu tens de entender que as tuas redes sociais devem então estar ajustadas de forma diferente. Então tu deves ter no teu canal de YouTube conteúdos que respondem a dores especificamente, com títulos ajustados especificamente à dor dos teus clientes. Deves ter um conteúdo que resolve, que educa, que converte. Deves ter um vídeo no YouTube com 3 sinais de algo específico que tu resolves. Tens que ter um conteúdo que vai vender com clareza, não com espetáculo, que te vai ajudar a construir uma autoridade, que podes mostrar resultados, que podes falar onde tu atendes, que podes vender, que podes dizer que na descrição daquele vídeo está lá, enquanto que no Instagram, no TikTok, deves ter mais conteúdo de gerar curiosidade, de gerar conexão, de fazer com que a pessoa aumente a percepção de valor e depois de estimular um CTA, e já vamos falar sobre isso, como é que tu podes fazer isso, ok? Entendeste então como cada uma destas redes funciona? Entendes que tu não podes tratar um Instagram e um TikTok, que é uma rede de atenção, como tu tratas um Google e um YouTube, que é uma rede de intenção. Mesma forma quando tu tens um site, por exemplo, um site no Google, tanto que se parares para analisar, uma das campanhas que tu fazes no Google chama-se rede de pesquisa. O que é que isto significa? Significa que as pessoas estão à pesquisa, procura daquilo. Então as pessoas que procuram sobre determinados termos, tu podes escolher aparecer quando a pessoa procura para esses termos. Então, imagina que tu és uma psicóloga, um osteopata, um fisioterapeuta, um nutricionista, ou o que quer que tu sejas, e que tu estás e dizes, ok, eu quero mais clientes na minha agenda. Eu sou nutricionista. Então tu podes procurar quais são os termos de pesquisa. Existem ferramentas que te mostram quais são os termos de pesquisa mais relacionados com a tua área. Tu podes ir lá procurar esses termos e dizer ao Google, sempre que alguém colocar nutricionista de emagrecimento em Matosinhos, eu quero que tu mostres o meu site para esta pessoa, mostres a minha página, mostres o meu artigo, mostres alguma coisa onde eu falo sobre emagrecimento
em Matosinhos, nutricionista de emagrecimento em Matosinhos, eu quero aparecer. Então tu escolhes isto, tu escolhes onde vais aparecer e com base nas pesquisas que as pessoas fazem com esses termos, tu apareces. Isto é possível no Google. No TikTok, no Instagram, no Facebook, tu escolhes os interesses. Às vezes até um pouco os comportamentos, mas é uma rede com base nas ações que as pessoas já tiveram, nos comportamentos, nos interesses que elas têm nessas ações e não com algo que a pessoa escreveu e que foi à procura. Então isto demonstra a importância de tu entenderes uma rede, como ela funciona, e tu entenderes como funcionam depois as outras redes, ok? Entendendo isto, nós precisamos de simplificar então aqui a tua presença, que é o nosso segundo ponto e é a segunda causa da tua agenda vazia. A primeira causa é o facto de tu não entenderes as redes, não entenderes que existem redes de atenção e entenderes que existem redes de intenção. Ou seja, o teu Instagram, o teu TikTok, tens que ter conteúdos sim, tens que produzir conteúdo sim, que chama a atenção, que capta a atenção, que gere o sentimento de pertença, que gere o sentimento de conexão, que faça com que a pessoa crie uma curiosidade, que aumente a percepção de valor da pessoa, que fale sobre a dor que tu resolves, sobre a dor que a pessoa tem, tudo isso, mas não é um conteúdo tendencialmente que vai ser explicativo, educativo, que vai converter. Por um outro lado, essa é a função do Google. O segundo ponto é a simplificação. Tu precisas de organizar a tua presença. Quando o teu cliente entra nas tuas redes sociais, seja ela o Google, no teu site, seja ela o teu YouTube, seja ela o teu Instagram, seja ela o teu Facebook, quando o teu cliente te encontra em qualquer uma das redes, ele precisa de saber em 10 segundos, ponto, quem tu és. Em 10 segundos o teu cliente precisa saber rapidamente quem tu és, o que é que tu resolves, para quem tu falas e, se ele quiser, como é que ele te pode contactar ou até contratar, se fores um prestador de serviços. Então, se eu hoje entrar no teu Instagram, eu consigo saber quem tu és, o que tu resolves, para quem tu falas e como é que eu te posso contactar, tu precisas de fazer isso. E de uma forma, aqui antes de eu te falar aqui sobre algumas perguntas, de uma forma em termos de checklist, eu pergunto-te aqui, ó, a tua bio diz claramente o que é que tu fazes? Responde aqui, a minha bio diz claramente o que é que eu faço? Olha para a tua bio e responde. Tu tens a tua bio a dizer claramente, de uma forma clara, o que é que tu fazes? Tens destaques organizados que vão ajudar a aumentar a conexão, a aumentar o valor, que vão ajudar a pessoa a entender como é que tu ajudas a pessoa, sobre o que é que tu falas, como é que são os teus serviços? Tens destaques organizados nesse sentido? Mais, a tua foto transmite algo importante sobre ti? A minha foto transmite algo importante sobre mim? Depois, os teus últimos 9 posts, que são os 9 quadradinhos que aparecem, mostram a autoridade? Tu sabes que podes fixar 3 posts no Instagram, por exemplo. Esses 3 posts que tens fixados, ou os posts que tens fixados, não precisam ser 3, eles ajudam a trazer alguma autoridade para aquilo que tu fazes? E por fim, na tua bio, há algum link direto para marcação ou venda? Ou contacto? Não precisa ser diretamente marcação ou venda, mas há algum link direto para marcação ou venda? Isto tem que ser um checklist rápido. Se tu saís desta aula e saís com a vontade e a ação de ir lá às tuas redes sociais, no teu Instagram mais especificamente, e no teu TikTok, e que garantis que isto aqui acontece, tens uma bio que diz claramente aquilo que tu fazes, que tens os destaques organizados, que a tua foto transmite algo importante sobre ti, que os teus últimos 9 posts mostram alguma autoridade e que existe um link direto para marcação, venda ou contacto, isto é um checklist. Um checklist que simplifica, ou seja, que organiza a tua presença digital. E a verdade, minha gente, é que eu vejo pessoas a investir centenas de euros em anúncios, centenas de euros em equipas de marketing, que depois vão culpabilizar o editor, vão culpabilizar o tráfego, quando na verdade a organização da sua presença no digital não está bem feita. Ah, mas a minha equipa de marketing devia-me ajudar. Eu não sei qual é o acordo que tu tens com a tua equipa de marketing, então não sei se eles deviam ajudar-te ou não. Mas isto vai simplificar, vai fazer com que quando a pessoa chega às tuas redes ela entenda exatamente isto. Agora, muito provavelmente, tu podes estar a perguntar, Daniel, mas como é que eu explico
nas minhas redes sociais, o que é que eu resolvo? E se não estás a perguntar isso, devias estar a perguntar. Estás a fazer as perguntas erradas. E uma das boas artes para conseguir resolver problemas e ter melhores resultados é aprender a fazer as perguntas certas. Mas bora lá, como é que tu explicas o que é que tu resolves? Como é que tu podes, nas redes sociais, não tendo todo o tempo do mundo, entendendo que existe uma rede de atenção, onde tu tens que ter um storytelling rápido, onde tu tens que captar a atenção, onde tens que ter emoção, onde tens que ter algum estilo, alguma personalidade, alguma identificação clara, como é que tu podes, numa rede social assim, por exemplo, explicar como é que tu resolves? A verdade é que tu tens que ser inteligente e fazer testes. Tu tens que ir falando em vários dos teus conteúdos sobre as dores que o teu cliente tem. Quando eu falo sobre uma dor, por exemplo, tema desta aula, quando tu vens aqui e vês as causas de uma agenda vazia. O que é que isto significa? É uma dor. O que é que eu estou a falar? Sobre uma dor que os meus clientes têm. Eu resolvo isto. Eu estou a mostrar-te como é que tu podes resolver isto. E se tu precisas da minha ajuda para resolver isto, tu sabes que podes comentar aqui em baixo, tu sabes que podes ir ao meu Instagram, @danielsantossilva_, e mandar-me uma mensagem para nós conversarmos e ver como é que eu te posso ajudar. Tu sabes que me podes responder a um e-mail. Então fica claro, quando eu falo sobre o problema, quando eu falo sobre as dores, eu estou a explicar que eu resolvo. Quando eu falo sobre as frustrações que os meus clientes enfrentam, eu estou a falar o que é que eu resolvo. Quando eu foco no meu avatar, eu estou a explicar o que é que eu resolvo. Então o teu conteúdo ele vai explicar aquilo que tu resolves a partir do momento em que tu focas no teu avatar e naquilo que são os teus entregáveis. Aquilo que é a tua prestação de serviços, aquilo que é o teu produto digital. Quando tu focas nisso e produzes conteúdo com base nisso, tu consegues explicar aquilo que tu resolves. Ah, Daniel, ok, entendi como é que eu explico o que é que eu resolvo, mas como é que eu explico para quem é que eu falo? Como é que tu vais explicar e deixar claro nos teus conteúdos para quem é que tu estás a falar? Simplesmente usas nos teus conteúdos exemplos ajustados ao teu avatar. Daniel, mas é tudo sobre o meu avatar? 99% das coisas é sobre o teu avatar. Se tu reparares ao longo desta aula, que há de ter mais ou menos 26 minutos, aquilo que eu fiz foi o quê? Dar exemplos. Quando eu dei exemplos, eu usei psicólogos, nutricionistas, osteopatas, usei professores, usei enfermeiros, uso várias vezes exemplos diferentes em aulas. Porquê? É por acaso? Não. É porque são as profissões do meu cliente ideal, do meu avatar. Então, quando eu uso exemplos com base naquilo que é o meu avatar, eu estou a explicar para quem é que eu falo. Sem obrigatoriamente começar o meu vídeo a dizer: se tu és nutricionista, este vídeo é para ti. Repara, eu não preciso de fazer isso, mas eu já disse pelo título Agenda Vazia. Então, se eu já estou com um título onde eu digo as causas de uma agenda vazia, eu já estou a segmentar para quem é que eu falo, ponto número 1, para pessoas que querem encher a agenda e que trabalham com essa prestação, que precisam de uma agenda cheia, e depois, durante os meus conteúdos, eu vou enumerando prestação de serviços onde a agenda é, ou até profissões que podem não ser tão diretamente relacionadas, mas que eu entendo que são o meu avatar. Então, tu explicas para quem falas, usando esses exemplos nos teus conteúdos e entendendo quem é o teu avatar e usando também a linguagem do teu avatar. Muitas vezes existem termos que são específicos de determinadas públicos-alvo. Então, se o teu público-alvo tem um termo específico, sei lá, imagina, se eu fosse a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, que fala para grávidas e que tem um curso de preparação para o parto, um curso de amamentação, um curso de reiniciação da vida sexual pós-parto, existem termos que somente as pessoas que estão a passar por esse momento entendem. Então, quando eu entendo isso, eu vou usar esses termos. Somente o meu avatar, que entende e que se identifica com esses termos, se vai conectar. Então, eu posso usar isso nos meus conteúdos e já estou abertamente, sem começar uma vida a dizer: se tu és grávida, atenção, este vídeo é para ti, mas eu já estou usando esses termos a captar a atenção das pessoas que sabem o que é que são esses termos e que a pessoa, através disso, vai entender que aquela mensagem é para ela, ok? Depois, como é que tu explicas como é que a pessoa te pode contactar ou como é que a pessoa pode marcar serviço, ok?
porque não precisa de ser um ou outro. As pessoas podem fazer os dois. Basicamente, a tua bio já tem que ter lá os links, se for para contacto, ou os links para marcar serviço, ou um e o outro, no caso de existirem os dois, mas tu podes usar também o teu conteúdo para fazer sobre isso. Tu podes ter um conteúdo onde tu dizes, já há de ter visto várias vezes pessoas a dizer, comenta aqui eu quero, comenta aqui forreta, comenta aqui ABC, comenta aqui pino, para a pessoa receber alguma coisa ou que eu vou entrar em contato contigo para isso. Isso é um CTA que as pessoas, uma call to action, uma chamada para a ação, que as pessoas colocam num conteúdo para que a audiência tenha uma determinada ação que vai fazer com que a partir desse momento tu possas enviar mensagens através de automações para que as pessoas entrem, recebam alguma coisa ou tu possas contactá-las. Podes ter isso nos teus conteúdos, no link da tua bio e também nos teus destaques. Os teus destaques não servem simplesmente para iluminar. Tu podes ter lá nos teus destaques uma explicação de como a pessoa entra em contacto contigo, com os links para as pessoas marcarem consulta, marcarem serviço, etc. Então tu podes e deves usar isso também. Causa número 1, entender as redes atenção versus intenção. Causa número 2, simplificação, como organizar a tua presença e as pessoas muitas vezes não têm isto organizado e por isso é que a agenda continua vazia. O que é que te vai diferenciar a ti, profissional A, do profissional B? Na grande maior parte das vezes está na simplificação. A comunicação, a mensagem, a rede social da pessoa B é muito mais simplificada, objetiva, determinada e a pessoa entende exatamente quem é aquela pessoa, o que é que aquela pessoa resolve, para quem é que aquela pessoa fala e como é que aquela pessoa pode ser contactada e muito provavelmente nas tuas redes sociais isso não acontece, arrisco-me eu a dizer, e por isso é que a tua agenda continua vazia ou fraca, ok? Ponto número 3 e a terceira causa está relacionada com estratégias de conteúdos mais funis. Já falamos aqui milhentas vezes sobre conteúdo, não vou fazer uma aula explicando mais uma vez sobre o conteúdo, mas tu tens que entender que existem 3 tipos de conteúdo. Conteúdo topo, meio e fundo de funil. Conteúdo meio de topo de funil serve para atrair, um conteúdo de meio de funil serve para consciencializar e um conteúdo de fundo de funil serve para vender. Se o teu conteúdo só vende, não estás a atrair, não estás a consciencializar, estás sempre a tentar vender e por isso não vai funcionar. Mas mais importante, tu precisas de entender que tens que atrair as pessoas com um conteúdo valioso. O teu conteúdo não pode ser um conteúdo chapa 5, não pode ser um conteúdo mais uma vez igual a todas as outras pessoas. Tens que pegar em conteúdo que realmente vai atrair as pessoas, ok? E depois, tens que entender este conceito de funil. Quer ele seja em funil de conteúdo, quer ele seja em funil de venda. Porque, na verdade, o teu conteúdo é o primeiro passo para que a pessoa te compre. Se a pessoa está nas tuas redes sociais, e o meu bloco de notas desapareceu, se as pessoas estão nas tuas redes sociais a assistir ao teu conteúdo, uma pessoa que vê um vídeo teu, ela está muito mais perto de comprar o teu produto ou o teu serviço do que ela estava antes. Então, a não ser que o teu conteúdo seja mau e aí ela está mais longe. Mas quando tu tens um conteúdo bom, a pessoa passa a estar muito mais perto. Então tu tens que ter uma estratégia de conteúdo bem definida, alinhada a um funil. Existem funis básicos que tu podes fazer. O primeiro funil básico que tu podes fazer é o quê? Conteúdo mais lead magnet. Então tu podes produzir conteúdos relacionados com a promessa, relacionados com aquilo que tu ajudas, com o problema. Podes criar um PDF, podes criar uma mini aula, podes criar algo que vai servir como um lead, como vai sair como uma isca, para que as pessoas deixem a sua lead. Então, produzes conteúdo, fazes anúncios ou através de conteúdo orgânico, crias um lead magnet. Muito provavelmente tu já viste nutricionistas que vão para as redes sociais, fazem uma receita e dizem, comenta aqui a receita, que eu vou mandar-te um e-book com uma receita completa. E aí tu vais e comentas receita e recebes uma mensagem no Instagram, mensagem privada, onde te mandam um link para tu fazeres uma inscrição, onde tu deixas o teu nome, o teu e-mail e depois tens acesso ao lead magnet, mas antes disso tens um vídeo onde te vendem um e-book ou que te vendem outro produto ou que te vendem outra coisa qualquer ou então no e-mail já te estão a vender. Tudo isto é uma estratégia de conteúdo mais lead magnet e ela é eficaz e funciona.
Qual é que é o problema? E aqui é que entra uma das razões pelas quais muitas vezes a agenda continua vazia. Porque isto também funciona, gente, para encher a agenda. Lead Magnet não funciona só para vender curso, não funciona só para vender produtos digitais, também funciona para vender agenda. Agora, tu tens que ter um Lead Magnet ajustado com aquilo que tu queres vender. Muitas vezes o Lead Magnet não está ajustado com os serviços que tu prestas e por isso é que ele não funciona. Então o Lead Magnet ele tem que estar ajustado com o conteúdo, com a prestação de serviços, com a promessa que tu entregas nas tuas redes sociais e nos serviços que tu prestas, ok? Então esse é o ponto número 1. Tens que prometer uma transformação e entregar na tua rede social já algum valor sobre isso. Por isso é que o teu conteúdo chama-se funil de conteúdo mais lead, porque o conteúdo tem que ser bom. Se o conteúdo for mau, o lead magnet não vai ser atraído. Se o conteúdo não vai ter resultado, não vai ser magnético, digamos assim. Então o conteúdo tem que ser bom para que ele atraia pessoas para terem interesse no lead magnet. E o lead magnet tem que ser bom para que ele atraia pessoas para comprar ou para ter o teu serviço, porque dentro do Lead Magnet tu também podes ter QR codes, ter chamadas para a ação, para que a pessoa entre em contacto contigo e marque aí a prestação de serviço que tu estás a querer propor. Então, este é um ponto importante e é um funil simples que qualquer pessoa que presta serviços pode ter. Um outro problema, para além de ter muitas vezes um conteúdo fraco e ou um lead magnet desalinhado, e este, na minha opinião, é o problema principal e que acontece em 95% dos casos, está alinhado com a falta de follow-up. O que é que isto significa? Quando tu fazes um lead magnet, significa que tu tens 100 pessoas a quererem fazer download ou a quererem ter acesso a um e-book, a uma mini-aula, a um vídeo, a uma masterclass, seja lá o que for. E muitas vezes as pessoas acham o seguinte, que é, ok, agora tenho ali as minhas leads que entraram ali no meu funil de vendas e pronto. E agora mando 3 e-mails, 2 mensagens e já está. Isso não é suficiente, gente. Cada vez mais, primeiro, o lead magnet tem que ser muito bom para que ele seja muito ajustado, para que ele qualifique melhor as pessoas que vão querer fazer download dele. E depois, tu tens que ter follow-up. Tu tens que ter o entrar em contacto com a pessoa, tu tens que ter o mandar uma mensagem personalizada para a pessoa, tens que ver as respostas que as pessoas te deram, porque a venda, ela não cai do céu. A venda, ela é resultado de um processo com vários pontos, com várias variáveis. E se tu única e simplesmente achas que vais cuspir para o céu e que o cuspe não te vai cair na testa, às vezes pode não cair, mas muitas vezes vai cair. Então, se tu cospes para o céu, o cuspe vai-te cair na testa. A venda não. A venda tu vais ter que ir atrás dela. Tu vais ter que contactar as pessoas e ter um processo de follow-up das leads que entram dentro do teu funil de lead magnet. E é aqui que 90% dos prestadores de serviços cagam a pintura toda e não querem saber e não fazem aquilo que precisa ser feito porque não têm um processo comercial, não têm um processo de follow-up e não querem saber e muitas vezes isso faz com que as coisas não tragam os resultados que elas querem, ok? Então este é um funil que todas as pessoas podem fazer e que os prestadores de serviços também podem. E o segundo funil, que está até na grande maior parte dos casos, ajustado com aqui, redes de intenção e que pode acontecer tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, como deve acontecer no Google obrigatoriamente, é um funil de venda direta. Então, um funil de direto para venda, ou seja, onde tu fazes anúncios, produzes conteúdos, onde a pessoa, ao clicar nesse anúncio, já cai diretamente numa página ou num WhatsApp para marcar o serviço. Já é ideal para serviços de alta urgência, é ideal para um Google, numa rede de pesquisa onde a pessoa já está à procura de alguma coisa, então funciona na Meta, funciona no Google, funciona no TikTok. Agora, muita atenção, se o teu perfil não transmite confiança, o teu anúncio perde impacto. Se o teu conteúdo não é de valor, não vais ser tu que vai ser escolhido. Então, o conteúdo, a percepção de valor, a autoridade, ele antecede a escolha que o teu avatar vai ter. Por isso, tu precisas de trabalhar muito bem, com estratégia, com intenção, os conteúdos que tu produzes em cada uma das redes sociais, ter uma simplificação e uma presença organizada para que os funis, por mais simples que eles sejam, funcionem. Então não é sobre postar, é sobre saber onde postar, porque postar
como postar e como guiar o teu potencial cliente até ao clique que muda tudo, até ao clique que diz quero comprar em vez de ser o clique de fechar a página. As redes sociais, elas não estão saturadas, elas estão mal usadas. Existem muitas pessoas a usá-las de forma errada. Agora, se tu aprendes a usar cada uma das redes sociais para aquilo que ela foi feita, o Instagram para ser uma vitrine, para chamar a tua atenção, um TikTok que vai atrair mais pessoas e gerar mais conexão e espalhar para mais pessoas, um YouTube que funciona mais como uma biblioteca tua, uma serva que a pessoa pode consultar e ver aquilo que tu produzes, e um Google que é um vendedor silencioso que está sempre à espreita e à procura que alguém apareça à procura daquilo que estás a vender. Quando tu entendes isso, tu usas as redes sociais para aquilo que te interessam e para aquilo que tu estás à procura. Então hoje é o dia de tu parares de produzir conteúdo ao calhas e começares a criar conteúdo e o teu projeto com propósito, com direção, com estratégia. O teu conteúdo pode ser um ruído no feed e no meio de todos os conteúdos que estão a ser produzidos nas redes sociais todos os dias, ou pode ser a resposta que o teu cliente estava à procura, estava à espera de encontrar e que tu apareceste ali milagrosamente à frente dele, tá bom? Então estes são os 3 pontos importantes que tu precisas de ter atenção e de reajustar e que são as causas, na grande maior parte das vezes, de tu teres uma agenda vazia sendo um prestador de serviços, ok? Poderia falar aqui sobre diversas outras coisas que, na minha opinião, estão incluídas dentro dos pontos que eu falei. O objetivo aqui principal é corrigir-te aquilo que eu sei que se tu corrigires hoje vai mudar e que vai começar a encher a tua agenda, tá bom? Espero que tenhas gostado aqui da nossa aula número 244. Já sabes, se precisas de ajuda, quer seja para encher a tua agenda, quer seja para ajudar a reestruturar os teus produtos digitais, podes mandar uma mensagem, ir lá ao meu Instagram, @o Daniel Santos Silva, e manda-me uma mensagem, _ e eu vou procurar ajudar-te. Se chegaste até ao fim desta aula, parabéns, pertences à minoria, porque a maior parte das pessoas não querem fazer aquilo que precisa ser feito, querem que as coisas caiam do céu. Nós vemo-nos na próxima aula, espero que tenhas gostado, próxima terça-feira às 19 horas para mais uma aula. Beijinhos, abraços e até para a semana.